Pública a segurança da Creuza. Bem, a gente vai gravar o vídeo hoje após um momento tenso na segurança pública do Rio de Janeiro. E quando não é tenso, né? Aconteceu ontem uma operação no Complexo de Israel, mais uma, onde participaram a Polícia Militar e a Polícia Civil, ou seja, as polícias do Rio de Janeiro, e mais uma vez parou, né, a cidade do Rio de Janeiro inteira, tanto a linha vermelha quanto principalmente a Avenida Brasil, que divide o Complexo de Israel, né? De um lado fica a Cidade Alta, Cinco Bocas, o Pica-Pau, e do outro fica Lucas e Vigário Geral. Aliás, Lucas é o coração do Complexo de Israel. Bem, antes de a gente entrar na parte técnica do vídeo, né? Hoje nós vamos comentar sobre a arguição de descumprimento do preceito fundamental 635, a ADPF das favelas, assunto tão discutido, né, em qualquer lugar hoje. Todo mundo discute a ADPF das favelas e virou uma grande ferramenta política que, no meu ponto de vista, não vai chegar a lugar nenhum. E eu vou explicar para vocês por quê, mas eu vou explicar para vocês o que é uma ADPF também, e tá? Para que você entenda o motivo da ADPF. E também vou te mostrar os números das operações policiais a partir do vigor da arguição, beleza? Mas vamos lá. Peixão, Complexo Israel. Quem é o Peixão? O Peixão não era nada há pouco tempo. Há pouco tempo o Peixão não era nada no crime. Ele aconteceu simplesmente, né? Lucas começa ali com o falecido Robertinho, com toda aquela, né, aquele nome dele, né? Robertinho foi preso e durante a prisão do Robertinho de Lucas, o Robinho Pinga, que já morreu também, teve um aneurisma cerebral na cadeia, no complexo de Ericinó, passou a administrar também Lucas. Robinho Pinga, que depois passou a administrar todo o complexo, tá? Todo o complexo aqui em Bangu, a Vila Aliança, Senador Camará, tudo aquilo ali foi administrado por ele. Mas antes disso, ele, durante a prisão do Robertinho, ficou ali em Lucas. Nessa época, Vigário Geral ainda era Comando Vermelho, não tinha a mesma facção que Lucas. Vigário Geral do Atlas, o Adão, enfim. Depois da morte do Robertinho de Lucas, aquela morte complexa que ele teve, né? E muitas coisas foram faladas em relação à sua morte. Enfim, depois da morte do Robertinho, assume o Furica. O Furica assume Lucas e fica durante um bom tempo ali, né, administrando Lucas. Lucas, TCP, Vigário Geral, Comando Vermelho. Cidade Alta, Comando Vermelho. Só Lucas ali era da facção Terceiro Comando Puro. Depois da morte de Furica, Lucas começa a ter uma grande modificação na gestão dela. Por quê? Porque nessa época o Furacão, filho do Robertinho, já estava crescendo, né? Era um molequinho, começou a crescer, sempre no crime, e aí ele começa a ascender dentro da hierarquia em Lucas. E aí uma guerra interna começa, mata um, morre outro, morreu o Chope, foi morrendo todo mundo, até chegar o momento, eu tô abreviando, tá? Até chegar o momento do Peixão. Mas para tudo isso acontecer, Lucas tinha uma fama. A fama de Lucas era o seguinte: não queria guerra com a polícia, evitava os assaltos para que não fosse chamada a atenção para a comunidade em relação a operações policiais, não gostava do confronto e tinha sim uma ligação cheia de atos corrompidos com as polícias, e isso todo mundo sabe. Qualquer morador de Lucas sabe o que acontece, sabe tudo o que aconteceu e o que continua acontecendo ali dentro. O que fomentou o crescimento, né? E durante muito tempo não foi incomodado, né? Não foi incomodado o tráfico de drogas em Lucas, a parada de Lucas. Bem, acontece que ela ficava ali reduzida, né?
Você saía ali da principal entrada, ali do lado da linha férrea, não tinha mais nada, não tinha crime. Né? O crime ficava concentrado, infelizmente, dentro da favela, dentro da fração de Estado. Portanto, ele não incomodava a pista. Né? Do outro lado da Avenida Brasil também a Cidade Alta não descia. Era um bairro comum. Então, não incomodava a pista, não chamava a atenção de ninguém. O crime ficava concentrado dentro da fração de Estado, oprimindo apenas o morador da favela. Mas isso não incomoda a pista, certo? Acontece que o Peixão, com o apoio, a avaliação do Acari e do Dendê na época, Fernandinho Guarabu no Dendê e Capilé, o fantasma, administrando o Acari, apoiaram esse crescimento do Peixão. E aí aconteceu a guerra, a primeira grande guerra, onde Vigário-Geral deixou de ser Comando Vermelho e passou a ser TCP. E aí o Mia ficou administrando Vigário-Geral. Primeiro foi o Gordão, mas o Gordão morreu, tinha problemas cardíacos, ele era hipertenso e morreu ali no Hospital do Acari, no Ronaldo Gazola. Depois disso, o Mia assumiu a administração do Vigário-Geral do lado do seu então amigo Peixão. Eles, em conjunto, resolveram tomar a Cidade Alta, que era um grande balcão de negócios para o Comando Vermelho. Cidade Alta não tinha um tráfico muito forte. Cidade Alta era um local de ponto de encontro do Comando Vermelho, onde ficava o recolhe da caixinha, onde tinha um encontro com o matuto ou os matutos. Grandes negociações eram feitas na Cidade Alta, principalmente no baile. Cidade Alta que, na época, né, em Furica, ali ainda em Lucas, era o mineiro, um bandido velho, que andava para um lado e para o outro, enfim. Isso era a Cidade Alta, um ponto de encontro do Comando Vermelho, um local estratégico. E Lucas, do outro lado, com grandes inimigos. Até que aconteceu o Baratão, que foi um dos frentes da Cidade Alta e entrou em embate com o Rato, que até então ficou como o dono da Cidade Alta, mas preso. Começaram a enfraquecer, tanto o Baratão, o LC foi preso, Baratão pulou de facção e facilitou a entrada do Peixão na Cidade Alta, que não foi sozinho. Ele teve apoio do Acari, ele teve apoio do coronel lá no Muquiço, que representando o coronel foi o Tribolado, que foi preso depois disso, logo depois. Foi, na verdade, um conglomerado que passou a ficar na administração do Peixão. Aí nasceu o Peixão, esse nome tão grande. Mas o Peixão representa, na verdade, o infeliz conluio do crime com, e vocês vão me desculpar, aqueles que estão escutando o vídeo, não é um preconceito, é uma realidade, com o movimento pentecostal e neopentecostal. É simplesmente isso. Isso começou dentro da cadeia. Esse contato de algumas igrejas evangélicas com o crime. E daí por diante, essa grande negociação. Então será que com a prisão do Peixão, ou a morte dele, a gente não sabe o que vai acontecer, o Complexo Israel vai cair? Será que é o Peixão mesmo que estimula essa guerra contra as demais religiosidades, que expulsa os praticantes de matriz africana, ou seja, os candomblés e a umbanda, ou as umbandas, ou os umbandistas, ou os candomblecistas? Será que é o Peixão que faz isso? Ou será que o Peixão é apenas mais um nome para ser utilizado por outro tipo de facção criminosa que ninguém quer tocar o nome? Bem, a partir do momento que você vê uma instituição religiosa entrar na administração pública, fazer uma palestra e tudo mais, onde nenhum gestor se preocupe com isso,
onde o funcionário público efetivo, o servidor público de provimento efetivo, acredita que isso é normal, dispensa a Constituição Federal no artigo 19º, inciso 1º, que diz que o nosso modelo de Estado laico é temperado, que é um modelo italiano e não um modelo puro como é o modelo francês, onde não pode haver nenhum tipo de contato. Aqui ainda é permitido o contato, desde que ele não influencie na administração pública. É exatamente isso que acontece. Então, estão mexendo no vespeiro errado. Digo para vocês, com quase 100% de certeza, a prisão do Peixão ou a morte do Peixão não vai acabar com o Complexo de Israel, porque isso é um modelo do crime muito bem utilizado e crescendo cada vez mais, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil também. Nós temos células lá em Minas Gerais, no Espírito Santo principalmente. Logo o Complexo de Israel vai se tornar maior que o próprio PCP, não vai demorar muito. E o inimigo mesmo não está sendo incomodado. Bem, pensem aquilo que vocês quiserem. Enfim, o que é a ADPF 635, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental? Bem, primeiro nós temos que entender o que é uma arguição e qual a função de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bem, a ADPF está ali, no artigo 102 da Constituição Federal, no parágrafo 1º. Artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1978, a nossa Constituição Democrática, certo? E qual o escopo da ADPF? Bem, reparar os atos da administração pública que possam interferir nos direitos fundamentais. Olha só, vou repetir. Reparar atos da administração pública que possam interferir nos direitos fundamentais. Bebê, isso aqui se chama controle de constitucionalidade. Jefferson, seu otário, mas o que é e para que serve o controle de constitucionalidade? O nosso modelo de controle de constitucionalidade é híbrido. Por quê? São 2 em 1. A nossa Constituição é maravilhosa, é inovadora. Então ele acumula o controle difuso e o controle concentrado. Eu não vou falar do difuso, eu vou falar do concentrado, porque é justamente o concentrado, modelo de controle de constitucionalidade concentrado, que é aplicado quando utilizamos a ADPF, que está sob o artigo 102, parágrafo 1º da CF/88. Por quê que esse modelo concentrado é o que está sendo utilizado no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988? Por quê? Porque é quando a nossa Suprema Corte entra no jogo. E é obrigação dela entrar no jogo quando um direito fundamental é ferido, ou pode ser ferido, ou já está sendo ferido. É obrigação. Quem tem esse papel é a nossa Suprema Corte, é o STF. E não sou eu que estou falando isso para você. Está escrito aqui, bebê. Artigo 102, parágrafo 1º da CF/88, controle de constitucionalidade concentrado. Jefferson, seu água de salsicha, de onde vem esse modelo concentrado? Bem, é o modelo mais utilizado na Europa. É um modelo criado pelo austríaco Kelsen. Ele é o mais utilizado na Europa. Se você está reclamando da nossa Corte Suprema aqui no Brasil, povo tupiniquim, lá na Europa é bem mais complexo que aqui, porque lá o modelo difuso dificilmente é usado. Constantemente, normalmente, é o modelo concentrado de controle de constitucionalidade,
um modelo europeu criado pelo austríaco Kelsen, grande filósofo do direito. Entendeu? Então, quem são as pessoas, ou os entes, melhor dizendo, que podem pedir uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para que ela seja avaliada pelo STF? Baby, vou falar para vocês. Número 1, o presidente da República. Número 2, a mesa do Senado Federal. Número 3, a mesa da Câmara dos Deputados. Número 4, governadores dos estados, ou governador do estado, ou do Distrito Federal, certo? Procurador-Geral da República. Ordem dos Advogados do Brasil, mediante ao seu Conselho Federal. Partido político com representação no Congresso Nacional. Olha só, partido político com representação no Congresso Nacional. Ou os sindicatos. No caso da ADPF 635, quem apresentou, né, a arguição foi um partido político, PSB. Por quê? Porque ele tinha representação na Câmara, no Congresso Nacional. Se o partido não tiver representação, ele pode? Não, ele não pode. Por quê? Porque o artigo 102, parágrafo 1º da nossa CF/88 diz que não pode. Se ele diz que não pode, não pode. Mas se ele diz que pode, pode. Então, essa arguição, ela basicamente disse o quê? Que durante o período de pandemia, deveria ser evitadas operações, certo? Mas não foi apenas isso. Não foi apenas isso. Isso não foi o principal. O principal foi exigir que as operações tivessem uma justificativa técnica para acontecerem. Isso, olha só. Limitar é uma coisa. Pedir que seja justificado tecnicamente é outra. Por quê? Porque isso não é aculhão. Porque dentro da fração de Estado, lembra? Quem acompanha meus vídeos conhece a fração de Estado. Dentro da fração de Estado, que tem tudo o que um Estado tem, um Estado administrativo tem, ela tem população, ela tem território, ela tem soberania, ela tem cultura, ela tem constituição implícita ou não tem? Tem. Mas principalmente dentro dessa fração de Estado, ou seja, dessa favela, tem população, cara, tem gente. E essas pessoas, lembra? Direito de todos, certo? Direito, segurança pública é direito de todos. Ali tem crianças, idosos, pessoas comuns, pessoas que não devem morrer numa operação policial. Efeito colateral de rola, cara. Efeito colateral o quê? Então, vamos matar 30 para poder salvar todos. E quando isso aconteceu? Quando? Bem, do jeito que é colocado atualmente politicamente a ADPF 635, uma grande falácia, praticamente estão todos falando assim: antes dela acontecer, não existia crime no Rio de Janeiro. Ou então, não era assim. Alguém lembra aqui da época do caça-bonde? Caça-bonde. Eu estava na rua, trabalhando na polícia militar, tá? E era um desespero caralho, cara. Muito desespero, porque, era bonde passando para lá, passando para cá, 3, 4 carros, ali mesmo, naquela altura do Motel Champ, ali na Avenida Brasil, o falecido Boi, que quem é policial que sabe quem era, atravessava de um lado para o outro na Avenida Brasil com 2, 3 carros, uma picape, uma S10, cabine dupla, tá? Cabine dupla, com armamento pesado para poder bater de frente com as viaturas.
que se fosse uma viatura só, ele ia passar por cima. Não tinha DPF 635. Não tinha. Então a justificativa para dizer que a segurança pública não está dando certo devido à DPF 635 é uma justificativa nula. Agora, para quem não sabe, para quem não conhece segurança pública, é até entendido. Mas para quem conhece segurança pública, coloca essa venda nos olhos e fala besteira, pô, pelo amor de Deus. Bota a viola no saco, pelo amor de Deus. Sabe que não tem nenhuma mentira sendo falada e sabe principalmente, porque muito do que acontece hoje na segurança pública é resultado. É resultado dos atos corrompidos. Não estou falando de quem. Estou falando que sim. Né? E que o nosso crime ele é dividido em três. Você tem um crime comum, que é aquele roubo na rua, de veículos, de celulares, o roubo comum, crime comum, certo? Que incomoda a rapaziada lá no Leblon, que quer dar a caminhada, vem um moleque, pum, mete a mão no pescoço, tira o cordão de ouro, espeta com uma faca, às vezes mete a mão no oitão quando vai entregar um fast food, bem, né? Incomoda, quebra a qualidade de vida, mata pessoas também, que não é legal, viu? Não é legal. Não é maneiro. Não se pode chamar de efeito colateral uma pessoa quando morre na calçada do Leblon depois de um assalto. Né? Não pode. Mas se acontece dentro da fração de Estado, dentro da favela, não foi necessário. É um efeito colateral. É isso que a gente tem que tirar da cabeça. E aí nós temos o crime organizado, que é isso que todo mundo está vendo aí, passando na televisão o tempo inteiro, nos órgãos de comunicação em massa o tempo inteiro. Guerra entre as facções, o Comando Vermelho tentando ganhar mais expansão territorial, mais espaço, porque atualmente eles não exploram mais só o tráfico de drogas, nenhuma facção, todas exploram também tudo que tem ali no território, principalmente os serviços, né? Eles se tornam administradores da fração de Estado. Esse é o problema hoje. E temos o crime institucionalizado, o cara que está de terno e gravata. O cara que tem o poder na mão, que tem o controle político na mão. Esse cara quase não é afetado, ele só vai para a televisão para prestar uma entrevista, mas ele está pensando na manutenção do poder dele. Só isso. Só isso. Aí ele entra com um monte de falácias polarizadas e aí consegue controlar uma boa parcela da população que não sabe o que faz. Perdoem eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. Pois é. Apedrejam a todos e a si mesmos. E aí, a gente esquece por que o Estado foi criado. Thomas Hobbes. Porque o homem é o lobo do homem. Ele prefere a si mesmo do que o próximo. O Estado deveria ser esse controle, mas infelizmente ele não tem esse controle por vários motivos. Bem, números pós ADPF 635. 4.789 operações policiais entre junho de 2020 e dezembro de 2024. As operações pararam? Diminuíram? Vou falar o número de novo. 4.789 operações policiais entre junho de 2020 e dezembro de 2024. A fonte, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2022, uma morte em intervenção policial a cada 29 prisões. Olha só, uma morte em cada intervenção, certo? Uma morte para cada 29 prisões. Uma morte para cada 29 prisões em 2022. Prisões em flagrante ou mandado, certo? Comandado ou com flagrante. Em 2024, uma morte para cada conjunto de 87,5 prisões efetuadas. Agora você me diz uma coisa, as operações pararam? Não. Elas diminuíram? Elas continuaram, certo? Mas o que aconteceu de lá para cá? O efeito colateral diminuiu.
Ou seja, as mortes diminuíram e as prisões continuam sendo feitas e aumentando. Você percebe que o número das prisões está aumentando, consequentemente o número de apreensões e o número de mortes reduzindo. Então, isso aqui é sinal, primeiro ponto, olha só, do profissionalismo do operador de segurança pública. O nome disso é profissionalismo, certo? Mas esse profissionalismo, ele caminha ao lado da DPF 635, dessa justificativa pela operação policial, para que não aconteça esse efeito colateral. Ele não tem que acontecer. Cidadão comum não tem que morrer, e nem o operador de segurança pública tem que morrer na operação. Ele tem que voltar para casa, para a família dele. Ele não é um guerreiro, ele é um profissional comum como qualquer outro, como um médico, como um enfermeiro, como um professor, como um engenheiro. Para isso que existe o EPI, né? Todo o planejamento, para isso que existe o gerenciamento de riscos, a mediação de conflitos, para isso que existe a maneira técnica de observar o mundo, e cada vez mais o mundo é mais técnico. Então, quando a sociedade começa a exigir os seus direitos e uma polícia que trabalhe de forma técnica, ela está exigindo aquilo que ela está pagando. E não é só o cara que mora no asfalto que está pagando imposto, não. O cara que mora dentro da favela, dentro da fração do Estado, também paga imposto. Portanto, os direitos são iguais, porque a nossa Constituição já fala sobre isso. E é bem explícito isso. Na verdade, o nosso judiciário não deveria estar interferindo nas operações policiais. Isso não deveria acontecer. Essa intervenção do judiciário. Porque esse tipo de justificativa técnica já está descrito na Constituição Federal. Direitos fundamentais. Todos têm o mesmo peso. Qualquer cidadão tem o mesmo peso diante dos direitos fundamentais. Então, o STF só entrou no jogo porque foi interferido, porque ele foi mexido, porque ele foi provocado. Ele foi provocado por quê? Porque a administração pública interferiu nos direitos fundamentais. E aí, o nosso controle de constitucionalidade, que é um controle híbrido, porque ele carrega tanto difuso quanto concentrado, utilizou o concentrado, que é o modelo europeu, lembrou lá do Kelsen, certo? E aí a aplicabilidade do artigo 102, parágrafo 1º da CF/88 foi batido o martelo. E aí entra o judiciário no jogo, é a obrigação dele entrar. Então não vem ninguém falar assim não, porque o ministro do STF não conhece nada de segurança pública. Pô, isso também, olha só, uma cultura colocada, né, em boa parte dos brasileiros, uma cultura polarizada, onde você desmerece a sua Suprema Corte. Simplesmente assim. Em nenhum país do mundo a Suprema Corte é desmerecida. Cometem erros? Todos cometem erros, não são máquinas. E é exatamente por isso que existe esse equilíbrio entre os três poderes, ou deveria existir. Por isso que o judiciário é o judiciário, ele usa o poder jurisdicional, certo? É por isso que o executivo executa e o legislativo legisla, porque eles devem trabalhar em conjunto. Algumas teorias dizem, inclusive, que o judiciário, assim como Montesquieu também fala em sua obra, que o judiciário é um filho do executivo com o legislativo. Simples assim, estou deixando bem simples. É um filho. Ele nasceu do executivo e do legislativo, numa comunhão política. Então, para trazer um maior controle, deixar com que isso fique bastante equilibrado, nesse sentido principalmente. É um exemplo. Hoje, a DPF está sendo uma ferramenta política.
Amanhã ela pode defender o seu direito aí, ó, o seu que está vendo meu vídeo aí. E aí você não vai achar a mesma coisa. Sim, porque o homem é o lobo do homem. O problema do homem é o próprio homem, sempre foi assim. Sempre foi assim. Isso justifica a criação do Estado. Para muitos que querem o Estado mínimo, resolve alguma coisa com o Estado mínimo numa situação dessa aqui. Aqui tem que ser o contrário, o Estado tem que ser forte. Agora depende como ele será forte, não é? Isso sim deve ser bem analisado. Bem, nosso vídeo encerra por aqui, a discussão é enorme, é plena. Poderemos fazer um outro vídeo sobre esse assunto na semana que vem, mas por enquanto é o básico para você discutir aí também. E discuta comigo, vamos discutir. Ninguém aqui é o dono da palavra, sou apenas um otário querendo conversar com todo mundo e trazer um pouco mais de lucidez a esse país tão complicado que estamos vivendo atualmente. Brasil, 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 Brasil varonil. Jefferson Orochi, um barco remando contra a maré.